Nos dias de hoje ouvimos muito falar na importância da imagem nos negócios, na credibilidade que dá a uma empreendedora. É verdade, pode não ser determinante, mas de facto impacta na primeira impressão e na primeira opinião que a outra pessoa tem sobre nós. Eu descobri isso na prática e hoje venho contar-te essa história. Fica aqui comigo para ouvir. Olá, sou a Teresa David. O podcast do H da Empreendedora é o meu projeto para todas as mulheres que querem empreender. Todas as semanas pretendo falar-te de mim e contar-te as minhas histórias. Vem daí comigo. Bem-vinda ao episódio 6 do podcast do H da Empreendedora. Espero que te encontres bem e obrigada por estares aqui comigo. Hoje vou falar-te de um episódio que aconteceu comigo quase nos meus inícios da Oriflame. Tem a ver com um convite que eu fui fazer pessoalmente a um contacto de alguém interessado na Oriflame e que na altura eu ainda trabalhava, eu combinei ir durante o fim de semana, então, ter com essa pessoa para poder falar com ela um bocadinho, explicar-lhe a Oriflame, enfim, esclarecer todas as questões que ela pudesse ter. Lembro perfeitamente como se fosse hoje. Foi um sábado à tarde. A senhora em questão vivia em Cascais, imagino que ainda viva, isto já foi há muitos anos mesmo, e eu dirigi-me então à morada que ela me indicou para poder então falar com ela, levar toda a informação, enfim, o normal dentro daquilo que tem a ver com um convite de esclarecimento da oportunidade. Eu, caso vocês não, quem não me conhece, não sou propriamente a pessoa de usar muita maquilhagem. Não sou agora, mas na altura não era de todo. A maquilhagem foi uma coisa que eu descobri quase quando entrei para a Oriflame. Antes disso, poucas vezes eu me maquilhava. E nem sabia muito sobre o assunto, confesso. A Oriflame é que me deu algum conhecimento e algumas competências que eu depois, entretanto, desenvolvi com formações específicas. E nesse dia, como não era muito, como era normal em mim, eu fui ter com a senhora, com o skincare feita, com a minha pele tratada, que isso eu fazia, mas não me maquilhei. Achei que não havia necessidade de me maquilhar e, portanto, eu não me maquilhei. E uma das primeiras coisas que a senhora me disse quando eu cheguei foi que estava muito admirada porque, sendo eu alguém que representava uma empresa de cosmética, de maquilhagem, porque é que eu não me maquilhava? E eu recordo-me que na altura fiquei um pouco sem saber o que é que lhe havia de responder. Fiquei surpreendida por ela ter sido tão direta comigo e ao mesmo tempo fiquei a pensar, no fundo, no quanto era importante esta questão que ela me estava a colocar. E eu recordo-me que lhe disse que de facto não era um hábito que eu tivesse muito de me maquilhar, mas que ela tinha razão. Representando eu uma empresa não só de cosmética, mas também de maquilhagem, que se calhar deveria ter maquilhado um pouco. Ela sorriu para mim, disse-me que não havia problema nenhum, só tinha achado de facto curioso porque estava à espera que eu fosse maquilhada. Eu conto-vos esta história e este episódio porquê? Porque ele de facto marcou-me na altura. Eu, como vos disse no início, estava há muito pouco tempo na Oriflame, já tinha equipa, já era. Eu não tenho a certeza, mas eu penso que tinha chegado a diretora há relativamente pouco tempo e aquilo mexeu comigo muito. Fez-me pensar na importância da imagem, que era uma coisa que eu até à altura não tinha pensado muito, mas fez-me pensar na importância da imagem e na importância da utilização dos nossos produtos e tudo o que isto podia transmitir para as outras pessoas com as quais nós nos cruzamos, nós falamos sobre a Oriflame, sobre a oportunidade, sobre o produto, o que seja, é o nosso trabalho. E deste episódio, desta reflexão que eu fiz, aquilo que eu retirei foi que, de facto, a imagem é muito importante. E nós, quando estamos a representar uma marca, neste caso uma marca de cosmética, de venda direta, temos que ter isso também em atenção, porque nós falamos por a imagem, nós falamos pelo nosso negócio, nós falamos pela nossa oportunidade que vamos apresentar. E pronto, basicamente foi um episódio que eu hoje olho para trás e até acho alguma piada, porque eu fui muito apanhada de surpresa e na altura eu senti que a tremer, mas que me trouxe ensinamentos e que eu gostaria de passar.
para vocês. Que é esta questão de que se estamos ligados a uma empresa, nós temos que usar o produto, nós temos que o demonstrar, nós temos que ter atenção à nossa imagem. Para que nunca percas nenhuma história, segue-me para receberes as notificações. E para qualquer questão, curiosidade ou tema, envia-me e-mail para podcast@teresadavid.pt. Por agora despeço-me, fica com um abraço da Teresa, até para a semana!